Então fala galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo nós vamos ver aqui um corte da ESPN Brasil que vai tratar aí do primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Lembrando que a primeira partida vai ser na casa do Corinthians, lá em Itaquera, e com certeza a esperança é que seja um jogaço de bola. Corinthians indo para cima, visto que está jogando em casa, vai buscar o resultado, né? Para tentar aí garantir uma vantagem muito grande. O Flamengo também, pelo time que tem, não vai jogar atrás. A tendência é que seja um jogaço de bola nesta quarta-feira. Então veremos aí as atualizações, veremos os comentários aí dos jornalistas da ESPN. E é isso, né? Deixamos aqui os créditos para a ESPN Brasil. O link do canal deles oficial vai ficar na descrição do vídeo. Pedimos a você que nos apoie, né? Deixando o seu like, é muito importante. Se inscrevendo, ativando o sino e o seu comentário também. Feito isso, vamos assistir o corte. De Flamengo e Corinthians. A mesma cor, né? Vermelho ali. Jabuca? Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Eram as coisas da Espanha, né? Exatamente. Jabuca. Conhece, professor? Jabuca era o Espanha. Sim. Fundado por jornaleiros. Eram chamados tribuneiros, porque eles vendiam a Tribuna de Santos. E sabe quem começou Eu o sou aqui Jabuca? Juvenil, ó. Baltazar Cabecinha de Ouro. Gilmar dos Santos Gilmar Neves. dos Santos Neves. Neves. Jogadores que estão na história do Corinthians. Já que estamos falando de Jabaquara, de time gigante, vamos falar de Corinthians e Flamengo. A grande decisão da final da Copa do Brasil. Por que vocês estão rindo? Grande decisão da Copa do Brasil. Vitor Pereira e Dorival Júnior falaram já sobre a preparação das equipes. Fizemos a gestão que foi possível. Eu acho que, sinceramente, acredito que a equipa vai estar no seu melhor nível na quarta, na final. É a possibilidade de um título, uma oportunidade enorme para nós e temos que agarrar. Temos de ter muita fome. Nesse dia temos de estar, não vamos almoçar, vamos para um pequeno almoço, para ver se chegamos com muita fome ao jogo. Essa preparação ela não acontece de hoje para amanhã. Não será de terça para quarta-feira, entrando em campo na quarta, jogando dentro da arena do Corinthians. Não, ao contrário, ela vem sendo feita gradativamente, todos participando, todos não deixando com que percamos assim o foco principal, né, e os nossos objetivos maiores. Olha, o Vitor Pereira disse que o time não vai almoçar no dia do jogo. Cuidado com isso. Vão chegar com fome de bola. Não vão desmaiar também de fome ali. Correu, desmaiou. Esse foi aquele jogador que Paulão. foi apresentado no São Paulo. Paulão. Paulão. Mas é que deu Paulão. Ficou 2 dias sem almoçar, foi apresentado lá no CT do Tricolor. Né? Desmaiou no meio da entrevista coletiva. Como chegam Corinthians e Flamengo? Desempenhos desde a semifinal da Copa do Brasil. 5 jogos para cada um. O aproveitamento do Corinthians é de 66,7. 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Para quem foi essa derrota? Ninguém lembra agora, né? Daqui a pouco a gente lembra. 8 gols marcados em 5 jogos e 5 sofridos. Flamengo, 5 jogos, 46,7% de Derrota pro Palmeiras, não? Foi pro Palmeiras? Não, mas esse foi antes. Tá contando da final. Daqui a pouco a gente lembra. Olha só, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas do Flamengo. Fez 9 gols, levou 7. O Vitor Pereira, ali na entrevista, estava sorridente. Tava com um sorriso assim de canto. Sorrisinho corintiano, não tá? O corintiano não tá assim? A derrota do Corinthians foi pro América Mineiro. Pro América. Me passa aqui a produção. Mas como tá sorrindo o corintiano, professor? Seria um emoji meio assim... Sabe aquele emoji amarelinho que ele é sério aqui e aqui não... Vitor Pereira estava assim. E ele falou, esperando. vamos ganhar, vamos chegar mais preparados, temos que chegar com fome, não vamos almoçar no dia. Porque ele O sabe... Corinthians é esse que vem. Porque ele sabe que ele precisa do melhor Corinthians. E torcer para que não apareça o melhor Flamengo. Porque se aparecer o melhor Flamengo e o melhor Corinthians, ainda dá Flamengo. É o confronto. Não basta só fazer quando é que o Vitor Pereira disse que entramos de barriga cheia? Foi depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Da virada contra o Galo Mineiro. Né? Isso. Aí o time perde aquela primeira da Copa do Brasil. Não foi o Goianiense, não foi contra o Galo? Não, tinha contra o Galo ele ganhou. Contra o Galo ele ganhou, é encheu verdade. a barriga contra o Galo. Sim. E contra o Goianiense entrou naquele negócio de society. Entrou com aquela leseira após barriga cheia, né? Depois de comer uma feijoada. É tudo que não pode acontecer, né?
porque o Corinthians tem uma desvantagem técnica, todo mundo sabe isso, os comentários são em função disso, como o Corinthians fará para segurar o Flamengo. A gente pôs uma tela ali do que aconteceu desde a semifinal. De lá para cá não diminuiu, não melhorou o Corinthians? O Flamengo usou time alternativo em alguns jogos, teve muitos jogadores de seleção. Contextos diferentes. O Corinthians ele vem num crescimento desde a Libertadores, como a gente já citou aqui, esse confronto entre Flamengo e Corinthians, e que era muito discrepante o nível técnico das duas equipes. O Corinthians melhorou muito, principalmente depois do jogo contra o Atlético Goianiense. A volta na Neoquímica, o Yuri Alberto conseguindo desencantar de vez. Há uma série de coisas que credenciam o Corinthians a chegar mais equilibrado para o confronto. O Flamengo ainda, tecnicamente, é melhor do que o Corinthians. Tem peças ainda que possam desequilibrar mais do que o próprio Corinthians. Só que é 90 minutos diante da torcida. Desenvolve um jogo mais completo que o do Corinthians. Mais equilibrado. Inclusive do ponto de vista físico. Sim. O Corinthians tem um problema físico, mesmo o time contra o Atlético Paranaense, que não era o time titular, sofreu no segundo tempo. Também cai fisicamente. O Corinthians tem esse problema, um problema do elenco do Corinthians. Então é uma decisão em 180 minutos. Vai ter que trabalhar muito bem. Descansou quase todo mundo contra o Atlético Paranaense. E a reposição é diferente, né? A reposição do banco do Flamengo é a reposição do banco do Corinthians é outra. Mas isso de 180 minutos é importante, porque se houver algum favoritismo pro Corinthians, é só no primeiro jogo. Aí, com torcida... Não, esse favoritismo? Não, eu vejo que não. Mas se houver... Há corintianos que estão muito confiantes pelo que o time tem feito. A evolução com o Vitor Pereira, o poderio do Corinthians jogando em casa. O Corinthians é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E um dos piores visitantes. Pois é, isso tem um peso. Então, se a gente... É que vem na memória de todo mundo o jogo contra o Flamengo em casa. Então, primeiro jogo da Libertadores. Mas esse o Flamengo deitou. Mas esse é o outro Corinthians. Imagino que o Flamengo vai ter mais dificuldades de passar pelo Corinthians da forma como passou, com mais autoridade na Libertadores. Ali era um Corinthians que ainda não tinha dado liga, o Fausto Vera ainda não era o titular e elevou demais o nível do meio-campo. Renato Augusto voltando a jogar bem, a estar inteiro fisicamente. Roger Guedes e Yuri Alberto se entendendo melhor, com entrosamento. Ali, naquele jogo, não existia. A dupla Gil e Balbuena, por exemplo, não estava consolidada na zaga. Então é um Corinthians bem mais sólido. O Santos bem não melhor. Era ainda não era titular. Jogou Piton no primeiro jogo. Então é um Corinthians diferente, um Corinthians mais competitivo. E esse Corinthians tem condições de ganhar na Neoquímica Arena? Acredito que sim. É um Corinthians que vai fazer um jogo... Todos imaginamos, muito mais sólido, mais competitivo e tende a dificultar mais a vida do Flamengo. Mas não vejo o Corinthians favorito no confronto. Se houver favoritismo para o lado do Corinthians, é só pelo mando de campo na arena, jogar com o calor do torcedor, se aproveitar dessa boa fase desse time mais consolidado. O Corinthians, no primeiro semestre, era um time de muitas dúvidas. Hoje tem mais certezas do que dúvidas no conjunto geral ali do elenco do Corinthians, né? Do Vitor Pereira. Você tem o Fausto Vera, que entrou nesse time, não estava no primeiro jogo. Você tem Faz muita diferença. Até a opção do Maicon para dentro dos 180 minutos. Se o vento soprar a favor do Corinthians, pode fechar. O Corinthians tem por onde ganhar esse confronto. Por onde seria? Tem repertório agora, pode povoar meio campo, pode jogar o Roger Guedes para cima do Rodinei. O Rodinei não está numa boa fase, não que ele tenha vivido grandes fases. São opções muito diretas que a gente fala hoje e que não falaria antes do confronto pela Libertadores. Né? Mas ele tem uma missão muito difícil, Rafa, que ninguém conseguiu até agora nessa temporada, que é parar esse Flamengo das Copas. O São Paulo tentou, o próprio Corinthians tentou, o São Paulo tentou na Copa do Brasil, né? O Corinthians tentou, o Atlético Paranaense também tentou. Times estrangeiros tentaram na Libertadores, eu não me lembro agora quais foram os confrontos de mata-mata do Flamengo. Vélez. Tolima, né? Tolima, Vélez, Sarsfield, enfim. Tira. Ninguém conseguiu parar esse Flamengo até agora, Rafa. Será que esse Corinthians consegue? Tolima. Acho possível. Não é provável. Eu estou na mesma linha de raciocínio de todo mundo. O Flamengo tem favoritismo, mesmo porque são 2 jogos, o segundo é no Maracanã. Eu sei que muita gente discute se é vantajoso ou não jogar a segunda partida em casa, eu sempre acho vantajoso.
E entendo isso porque, por uma questão de dedução finita, o jogo que decide é o segundo, teoricamente. A não ser quando alguém consegue fazer uma grande vantagem no primeiro jogo, mas em clássico e decisão, isso não é muito comum. A cada 10 decisões, estou chutando aqui um cenário hipotético, mas a cada 10 decisões, de memória, talvez 8 tenham sido resolvidas com um placar elástico no primeiro jogo. Sempre fica mais amarrado, e aí no segundo jogo que as coisas acontecem. Por isso que é vantajoso fazer o segundo jogo em casa, na minha avaliação. Eu acho que o Corinthians tem condições sim, porque tem essa questão do fator casa, joga a primeira diante da sua torcida, é hoje um time mais autoconfiante. Quando a Natália fala sobre a diferença de cenário nesse intervalo daquele jogo da Conmebol Libertadores para esta final da Copa do Brasil, veja, o Flamengo não precisava provar muita coisa nesse período todo até essa decisão contra o Corinthians, né? O Flamengo tinha uma cara, um jeito confiável, interessante, eficiente, finalista das Copas, era só preparar, fazer o melhor planejamento para poder entrar em campo e decidir. O Corinthians precisava ainda surfar um pouco na onda da atuação contra o Atlético Goianiense, da atuação contra o Fluminense, ainda precisava se provar um pouco mais. Então por isso que o Vitor Pereira teve mais dilemas para resolver, poupar ou não poupar, escalar ou não escalar. O Dorival pôde manter a sua metodologia. E vou dizer uma coisa para vocês, no sábado contra o Cuiabá apareceram algumas situações interessantes. Eu estou vendo Marinho e Cebolinha muito autoconfiantes. Isso é bom para o Flamengo nessa decisão. Então esse foi o vídeo aí, né? Vimos a opinião dos comentaristas, né? Colocaram obviamente o Flamengo como um favorito devido ao seu time, principalmente nas Copas que o Flamengo vem atropelando todo mundo, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil, o Flamengo venceu praticamente todas as partidas, se não me engano, ou empatou apenas uma. Isso porque o Flamengo tem um time muito forte, né? Jogadores em muita boa fase, como o Pedro, né? Jogadores letais, como o Gabigol, como a Arrascaeta, Everton Ribeiro. A zaga do Flamengo também tem sido muito boa, os volantes, enfim, né? O Flamengo tem um time superior ao Corinthians, né? Bem superior, assim, né? Se formos colocar peça por peça. Mas são dois jogos, né? Dois times grandes, dois times que têm bons treinadores, né? O que vai decidir aí vai ser como cada time estará postado taticamente, como cada jogador estará fisicamente, a mentalidade, o desejo, enfim, tudo isso vai influenciar nessas duas partidas. Mas é importante também ter a opinião de vocês, então pedimos que vocês deixem nos comentários aí o que é que vocês pensam dessa primeira partida, que vai ser na casa do Corinthians, e também da segunda partida. Quem deve vencer, qual vai ser o placar, quem vai levantar a taça da Copa do Brasil? Deixa nos comentários, tá certo?